Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Agora pode. Lei aprovada essa semana permite que votuporanguenses criem galinhas no quintal no combate aí aos escorpiões. Só que há regras e a gente vai explicar direitinho na edição de hoje do TVU Jornal, que também vai falar sobre implante dentário. Tem gente que recorre ao implante capilar para se sentir bem. Outros precisam cuidar da saúde bucal e utilizam o implante de dentes, que avançou nos últimos anos. Reforma trabalhista é aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Amanhã tem manifestação aqui em Votuporanga. E ainda vamos falar da Semana dos Profissionais. Para encerrar as atividades dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, o tema foi marketing e reportagem. Tem isso e muito mais a partir de agora, aqui no TVU Jornal. A gente abre essa edição do TVU Jornal falando da novidade que movimentou a Câmara essa semana e também todas as rodas de conversa aí na rua, né? É que a Câmara de Vereadores aprovou a criação de galinhas aqui na cidade. Tem regras. O objetivo é utilizar as aves no combate aos escorpiões. Elas vivem soltas entre as espécies, a galinha caipira, a dangola e o pavão. Seu José sempre teve a ave em sua propriedade. Atualmente são cerca de 200. A criação é para consumo próprio, mas de vez em quando gera lucro para o pecuarista. É uma criação que não dá despesa e tem algum lucrinho financeiro. E serve para insetos em roda da propriedade da casa. Então eu acho que é viável criar galinha. Essa prática já usada bastante na zona rural agora será permitida também na cidade. É que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a criação de até 3 galinhas por residência em Votuporanga. Os 3 exemplares podem ser de galinha caipira, de granja ou galinha dangola, desde que vivam soltas. Além disso, é permitida também a criação de pintainhos com no máximo 40 dias de nascimento. Há também a expectativa de que as aves sejam uma forma natural de eliminar os escorpiões ou prevenir que eles acabem chegando dentro de casa. A galinha limpa mesmo, é escorpião, é barata, é aranha, é besouro, qualquer tipo de inseto, sem contar na limpeza que faz um quintal. Mas quem criar as galinhas na cidade terá que cuidar bem do quintal para não se tornar foco de proliferação de mosquitos, por exemplo. E os moradores de Votuporanga que criarem as aves não atendendo às normas poderão ser penalizados. Segundo o projeto, fica proibido criar galinhas de qualquer espécie dentro de casa. As galinhas encontradas nessa situação poderão ser apreendidas. Fica proibido também a criação de galinhas no imóvel por 3 anos e também criar mais de 3 exemplares adultos ou mais de 5 pintainhos sob penalidade de ter as aves apreendidas e doadas para entidades assistenciais de Votuporanga, além de proibição de criação por até 3 anos. Uma briga antiga aí do vereador, né? Então, para não ter problema, é só atender às exigências. Só reforçando que, como a gente viu na reportagem, podem ser criados até 3 exemplares em casa, que podem ser de galinha caipira, granja ou galinha dangola, desde que soltas. E foram 14 horas de votação. No silêncio da madrugada, enquanto muitos trabalhadores dormiam, as mudanças na legislação trabalhista foram aprovadas pelo plenário da Câmara. A prevalência do acordado sobre o legislado é considerada a espinha dorsal. Esse ponto permite que as negociações entre patrão e empregado, os acordos coletivos, tenham mais valor do que o previsto na legislação. O texto mantém o prazo de validade de 2 anos para os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho. Veja outros pontos aprovados, nós separamos alguns. As férias poderão ser parceladas em até 3 vezes, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos e que os períodos restantes não sejam inferiores a 5 dias corridos cada um. O trabalhador, concordando, ele poderá fazer até 2 horas extras por dia de trabalho.
a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. O banco de horas poderá ser negociado entre patrão e empregado. O trabalho em casa agora está na legislação e ganha regras específicas, como o reembolso por despesas do empregado. Agora esse texto segue aí para análise dos nossos senadores. E está sendo programada para amanhã uma greve geral em todo o país. Aqui em Votuporanga, os sindicatos se uniram e estão convidando a população para que participe da manifestação que terá às 8 horas da manhã, com ponto de saída ali da Praça São Bento. Está prevista a realização de uma passeata até a Concha Acústica. Agora à tarde, representantes do Conselho de Pastores e da Ordem dos Advogados do Brasil declararam apoio aos trabalhadores de Votuporanga, se comprometendo a aderir à passeata e endossar o grito de não às reformas trabalhista e previdenciária. Agora vamos falar da região porque 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas nessa madrugada em Rio Preto. As informações a gente tem com Angélica Lima no Região em 1 Minuto. Olá, Wender. A apreensão foi feita depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia. A PM encontrou o carro onde estavam as 2 pessoas e com elas 2 tijolos de maconha. Segundo a polícia, os suspeitos confessaram que a droga seria comercializada, mas não indicaram quem seria o comprador. Os policiais foram até a casa dos suspeitos, onde prenderam mais 3 pessoas. No local havia 73 tijolos de maconha. E ainda em Rio Preto, os trabalhadores dos Correios aderiam à greve que atinge todo o país, nesta quinta-feira, por tempo indeterminado. De acordo com o sindicato, 80% dos trabalhadores estão parados na cidade. Com isso, os serviços de entrega de correspondência serão prejudicados. De acordo com os Correios, serão adotadas medidas necessárias para garantir a continuidade de todos os serviços. Polícia Federal de Jales constatou que o dono da pistola 380 usada por uma criança em vídeo já responde por porte ilegal de armas. Segundo a polícia, foi por meio do vídeo que eles chegaram ao dono da arma. No celular do ex-advogado da Prefeitura de Urânia, foram encontrados vídeos em que ele orientava seus filhos menores de idade na prática de tiro em zona rural ilegalmente. Essas são as notícias da nossa região de hoje. Uma ótima noite e até mais. Realmente muito perigoso. Obrigado, Angélica. Até amanhã. E uma das reivindicações dos pais está na melhoria da infraestrutura de algumas escolas aqui de Votuporanga. Hoje a Prefeitura entregou as obras de reforma que foram feitas lá no Centro de Educação Municipal, professora Clary Bertoncini. Entre as melhorias estão a troca de parte do telhado e pintura. Na oportunidade, foi descerrada uma placa para registrar a reforma. Nós tivemos um fenômeno, uma chuva muito forte há uns 40 dias atrás, e essa escola destelhou, essa escola estava sem uma reforma já há alguns anos. Nós aproveitamos e em apenas 20 dias, de maneira muito rápida, trocamos os alambrados, refizemos os pisos, pintamos a escola inteira, reformamos grande parte do forro. Nós reformamos uma escola que realmente precisava e que hoje ela pode receber esses alunos com muito mais segurança e com muito mais, assim, com um ambiente realmente agradável, onde as crianças possam realmente desfrutar do ensino e também do seu espaço. Essa foi uma conquista que nós buscamos já há muito tempo, né, na qualidade de professora, que eu trabalhei aqui há 10 anos, e nós buscamos essa conquista. E agora nós estamos abraçando essa vitória. Você sabe como é feito o implante de dentes? Algumas técnicas têm tornado bem mais fácil passar por esse processo que algumas vezes é necessário. No próximo bloco a gente fala sobre isso e também sobre a dengue. É já já. Começa amanhã em Macaubal a Festa das Nações. Se você ainda não sabe o que fazer nesse fim de semana, essa é a nossa dica. A festa marca a comemoração dos 93 anos da cidade e terá barracas com comidas típicas de vários países, como a Alemanha, da Itália, holandesa, japonesa e outras, além das atrações musicais. Nesta sexta-feira, quem anima a festa é a banda Estrela Supersom. No sábado, Santa Efigênia. E para encerrar, no domingo tem banda Somos Iguais. Fique
Fica aí o convite. Agora vamos falar de dengue, porque aos poucos a doença volta a preocupar. Nos últimos 20 dias, os casos mais que duplicaram aqui na cidade. Inaê Rodrigues tem as informações. No começo do mês, Votuporanga teve 15 casos positivos de dengue, isso desde janeiro. Agora, no fim do mês, esse número subiu para 37 infectados pela doença, gerando uma diferença de 22 confirmações em 20 dias. Também foram confirmados um caso positivo de chikungunya e um de zika vírus. Com o aumento de chuvas nos últimos dias, o cuidado deve ser ainda maior com recipientes que podem acumular água parada e que se tornam criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Caso sinta algum sintoma da doença, como dor no corpo ou febre, procure imediatamente uma unidade de saúde. Inaê Rodrigues para o TVU Jornal. Realmente já passou da hora desses números caírem, né? Muito obrigado, Inaê. Como a Inaê lembrou aí, cada um tem que fazer a sua parte e incentivar que o vizinho também faça a dele. Uma simples tampa de caneta pode representar perigo para você, para sua família e para os seus vizinhos, porque ela pode ser utilizada pelo mosquito para se proliferar. E a Unifev, conveniada à FGV, promove na próxima terça-feira o primeiro encontro de negócios e vendas FGV no auditório da cidade universitária a partir das 7h30 da noite. O evento é gratuito. A palestra com o tema Fazendo a Diferença em Tempos de Crise será ministrada pelo professor em PhD Fernando Roberto de Andrade Marquezine, coordenador aí do MBA Executivo em Administração, Gestão de Negócios em Comércio e Vendas da FGV. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo unifev.edu.br/encontro de negócios. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Fábrica de móveis contrata operador de fresadora. É necessário ter experiência. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh@atraente.com.br. Empresa contrata homens e mulheres com ou sem experiência. O candidato deve ter veículo próprio. Entregar currículos na Rua Tocantins, no número 3132. Empresa contrata representante comercial para Votuporanga e região. O candidato deve ter disponibilidade para viagem e ter veículo próprio. Enviar currículo para vendas@jfariadistribuidora.com.br. Empresa contrata costureira com experiência em estofados. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 99668-2307. O clima mudou de vez aqui na região por conta aí da chegada de uma frente fria. A chuva de ontem em Fernandópolis causou alguns estragos. Essa foto aí mostra como ficou uma das ruas da cidade. Só que não vai chover mais por aqui não, viu? Embora as temperaturas continuem baixas. Olá, Wender! Na capital, a sexta-feira promete ser nublada, com aberturas de sol à tarde e deve garoar de manhã e à noite. A mínima prevista é de 13 e a máxima pode chegar nos 27 graus. E não tem previsão de chuva para Rio Preto. Por lá, o sol deve aparecer com algumas nuvens e as temperaturas ficam entre 15 e 26 graus. Aqui em Votuporanga, sol também com algumas nuvens e não deve chover por aqui. Os termômetros vão de 14 a 28 graus. Uma ótima noite a todos, amanhã eu volto. Nosso assunto agora é dentes, saúde e estética bucal, que aliás estão em alta. Antigamente, as pessoas acabavam perdendo os dentes e recorriam às famosas dentaduras. Só que os tempos mudaram e agora é possível ir muito além, como vamos ver na reportagem. Diga X! Os dentes estão sempre lá, brilhando nas fotos para as redes sociais. Mas muita gente tem vergonha de dar esse sorriso bonito, algo que com o tempo tem sido quebrado. Tem gente que implanta cabelo para se sentir melhor, outros colocam a lente de contato para mudar a cor dos olhos e, claro, enxergar melhor. E muita gente tem ido ao dentista para conseguir um sorriso mais bonito. Na Clínica União, os profissionais têm percebido que muita gente está em busca dessas técnicas e muitas vezes por necessidade. Daí recorrem aos tratamentos que causam menos desconforto. Hoje são técnicas sem corte, pouco sangramento, né? E tratamento realizado a partir de 72 horas. São vários os tipos de implante que podem ser realizados. Aqui estão alguns dos modelos. É o implante, né, com qualidade ao alcance de todos. Por isso, uma avaliação clínica é importante para que o profissional e o paciente encontrem a melhor opção.
aquela que vai garantir um sorriso bonito e qualidade de vida. É só comparecer na Clínica Dentária União. Nós estamos com condições especiais no mês de maio, que é o mês das mães, e também um mês onde que a gente comemora 5 anos aqui em Votuporanga. O atendimento na Clínica União, que a gente mostrou aí na reportagem, é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. A clínica fica na Rua Amazonas, bem em cima ali do cinema. Vamos para o intervalo agora. A seguir você vai ver como foi o último dia do encontro de profissionais dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E também vamos falar de esporte. Já já. E depois da aprovação da proposta de reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que agora vai trabalhar para conseguir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. O presidente Temer também tem pressa nessa votação. Questionado por jornalistas sobre o fato de o número de votos a favor da reforma trabalhista não ser suficiente para aprovar a reforma da Previdência, Maia respondeu que ainda há tempo para atuar junto aos deputados em favor da aprovação. E terminou ontem a Semana dos Profissionais, promovida pelos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. No último dia, os futuros comunicadores participaram de encontros que falaram sobre reportagem e marketing. A programação desta quarta fechou o evento com chave de ouro. Com 3 palestras que abordaram temas variados da comunicação, os alunos dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo tiveram acesso a informações valiosas de profissionais que já atuam na área. A primeira palestra foi da Thaís, que falou para os 2 cursos sobre marketing e comunicação corporativa. Eu sei o quanto é importante o pessoal de jornalismo, principalmente, publicidade, entender que existe um campo muito aberto, né? Existe um mercado empresarial muito forte, que precisa de profissionais com bagagem e que entenda de tudo um pouco. Para a notícia, para a informação chegar até você, ela passa por um longo caminho, não só pela redação, pela produção ou até mesmo pela edição, mas também pelo dom e pelo aprendizado. O também jornalista e repórter Fernando Daguano conversou com o pessoal de jornalismo sobre reportagem de TV. Impactar um pouco, mostrar o que o mercado quer e o que o mercado espera desse profissional. Então, assim, para quando o profissional chegar, ele não chegar totalmente despreparado. Ele falar, peraí, esperam isso de mim e eu tenho isso para entregar. E o publicitário Roger bateu um papo com os alunos de publicidade e deu várias dicas sobre processos criativos. Como a gente chega nas ideias que a gente tem, como a gente coloca no papel aquilo que a gente imagina ser o mais ideal para o cliente, até para a gente, de como a criação ela não depende só do cliente, a criação ela é uma coisa pessoal, tá? Como isso é importante você pegar e fazer uma coisa por você, fazer com que a criação ela emerja de você, não só do cliente, tá? Como isso é importante para a criação, a gente não chegar na frente do computador ou num cliente e imaginar que ele que vai dar a deixa, ele que vai dar tudo o que precisa ser falado. Não, é você que traz aquilo de você, mediante aquilo que você cria na sua casa, mediante aquilo que você cria com o que você vê, com o repertório que você tem. Segundo o Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Se a pessoa faz aquilo de uma forma que não está legal, eu tenho que falar assim, não está legal, não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Eu tenho que incentivar a pessoa a fazer aquilo que ela realmente quer fazer. A minha função como diretor de criação é isso. Você realmente quer ser criativo? Você quer criar? É isso que você almeja para a sua vida? Então você tem que passar por certos processos. São certas metodologias e certos passos que você tem que seguir, principalmente a paixão. E para fechar, rolou até conselho dos profissionais para quem quer seguir essa área. Se informe, não pare de estudar, fique antenado às tendências, porque a nossa área é muito dinâmica. Se a gente não se atualiza, outras pessoas, outras áreas vão querer pegar o nosso lugar. E a gente tem poder, a gente tem que se empoderar dessa comunicação e fazer muito sucesso. A gente não é jornalista só no momento que a gente trabalha, a gente é jornalista o tempo inteiro. A gente vai para um shopping, a gente vê que a loja está sem preço na vitrine, então a gente já vê ali, a gente tem um olhar fiscalizador sobre a sociedade. Então, acho que a primeira coisa é exercitar esse olhar e saber que a gente não pode... hoje a gente tem que estar aberto. Não dá para você falar, eu sou jornalista de TV, jornalista de impresso, jornalista de web. Então, assim, hoje está todo mundo fazendo tudo e você tem que estar preparado para encarar esse desafio. Acima de tudo, goste do que você faz, porque se você chegar no mercado pensando em dinheiro, pensando em status, pensando em posição ou
ou ter uma profissão, não é isso. Hoje em dia as pessoas fazem aquilo porque gostam e as pessoas veem quando a pessoa gosta do que está fazendo. Porque aquilo tem amor, aquilo tem paixão, aquilo tem um pouco de significado que vai passar para uma outra pessoa, vai passar para várias pessoas. E aí, galera do Futeblog, beleza? Hoje, quinta-feira, vamos começar falando da Copa do Brasil. O Santos recebeu a equipe do Paysandu ontem na Vila Belmiro, venceu por 2-0, abriu uma boa vantagem para o jogo de volta na próxima semana em Belém, pode até perder por 1-0. Não foi um jogo sensacional do Santos, principalmente ali no primeiro tempo, muitos erros de passe, de finalizações. Inclusive no intervalo, a torcida vaiou bastante a equipe. O Bruno Henrique, que fez o primeiro gol do Santos, até não comemorou, foi um golaço, mas ele não comemorou por conta das vaias da torcida. Mas o Santos jogou para o gasto, boa vitória santista, o que dá uma boa vantagem para a semana que vem. Agora, a gente já fala de Copa Libertadores, nós tivemos brasileiros ontem em campo. O Atlético Mineiro recebeu no Horto, em Belo Horizonte, a equipe do Libertad do Paraguai. Venceu por 2-0, Robinho fazendo gols, Fred vivendo grande fase, grande vitória do Galo. Quem entrou em campo ontem também foi a equipe do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Flamengo fizeram um grande jogo na Arena da Baixada, em Curitiba. 2-1 para a equipe do Furacão. Muitas oportunidades dos dois lados, um grande jogo de futebol. Realmente sobrou em campo o futebol do Atlético do Rubro-Negro do Paraná. Hoje tem mais brasileiro em campo, o Grêmio recebe o Libertad do Paraguai e a Chapecoense vai até o Uruguai enfrentar a equipe do Nacional. Mas hoje a gente vai dar destaque para o jogo do Palmeiras ontem contra a equipe do Peñarol em Montevidéu, a Batalha de Montevidéu. São duas questões que a gente tem que analisar. Primeiro, o jogo de futebol em si. O Palmeiras começou muito mal a partida, uma formação totalmente diferente do que o Eduardo Batista está acostumado. Saiu perdendo de 2-0, só que aí no intervalo o Eduardo Batista consertou a equipe do Palmeiras. Principalmente com a entrada do William, que foi decisivo, fez 2 gols. Então, futebolisticamente, foi uma grande partida do Palmeiras. Não há o que se discutir. O grande problema dessa partida foi, infelizmente, a confusão criada pela equipe uruguaia no final da partida. Foi uma coisa premeditada, com certeza, desde o primeiro jogo contra o Palmeiras jogando em São Paulo, já queriam confusão. A gente sabe da catimba uruguaia. Agora é complicado, porque eles fecharam os portões, violência. É lógico que não justifica a violência do Felipe Melo. Tudo isso começou por causa da truculência e da irresponsabilidade de um jogador chamado Felipe Melo. Pelas declarações de que ia bater na cara de Uruguai, realmente bateu, só que eu acho que ele estava se defendendo. Então é complicado você chegar e dar a cara para bater. Não tem como você fazer isso. Agora, nada justifica. Vai ter punição para o Felipe Melo, vai ter punição para o Peñarol, mas o fato e importante é que o Palmeiras conseguiu a virada, fez um grande jogo em Montevidéu e praticamente selou a classificação para a próxima fase. Agora, esse tipo de coisa realmente é inadmissível no futebol. Isso não pode acontecer, mas a gente sabe que Libertadores é guerra, e se tiver guerra, me parece que o Palmeiras está pronto. Inclusive, depois do jogo, o Eduardo Batista deu uma entrevista coletiva muito boa, falou muita coisa, desabafou por conta de perseguição. O cara é um bom treinador, tem um pai treinador que é o Nelsinho Batista, que com certeza ensinou e ensina muito para ele. Então, como ele mesmo disse na entrevista, é muito mimimi. Libertadores é guerra, é futebol. E isso o Palmeiras mostrou de sobra ontem, tá certo? Um grande abraço para vocês, até amanhã com mais um Futeblog. Fui!
E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse tvunifev.com.br ou facebook.com/tvunifev. Eu volto na segunda-feira. Amanhã o Luciano vai estar aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau.